Oi, queridos, oi, meus amores, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos lá então para trigonometria agora. Última aula nós vimos a tangente, né? Como fazer o cálculo de um arco, né? Como é que fazer o cálculo da tangente de um arco trigonométrico. E eu fiquei devendo para vocês os exercícios das atividades de sala. Alguns alunos me mandaram algumas dúvidas vão estar na aula, tá bom? Aí as outras dúvidas que eu não tirei durante essa aula, depois eu mando para vocês sem falta pelo WhatsApp, beleza? Então vamos lá. Vamos lembrar o que a gente já viu então, ó. Essa daqui é a nossa circunferência trigonométrica, né? O nosso ciclo trigonométrico. No sentido anti-horário positivo, no sentido horário negativo. No sentido anti-horário, então, nós temos esses pontos que eles limitam os nossos quadrantes, certinho? Então 0, 90, 180, 270 e 360, todos eles aqui representados em graus e em radianos. O que a gente aprendeu? Que a reta do cosseno é o x, a reta do seno é o y. Tanto o seno quanto o cosseno, eles têm valores que são limitados, de -1 até 1. E a tangente, ela é uma reta paralela à reta do seno, a reta y, que intercepta a circunferência nesse ponto, que é o nosso ponto de origem de todos os arcos, certinho? Então esse é o ciclo trigonométrico. E aí nós temos todos os valores que são menores do que 90 e maiores do que 0 estão no primeiro quadrante, entre 90 e 180 segundo, entre 180 e 270 no terceiro e entre 270 e 360 no quarto, belezinha? Fora isso, galera, eu tô insistindo com vocês. Vocês necessitam desse quadrinho para fazer o estudo. Saber todos os simétricos, do 30, do 45 e do 60. Então vamos lá, ó. Qual é a família do 30? 30, 150, 210, 330. Π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Eu ensinei para vocês como montar. Se chega numa prova, num vestibular, seja, você vai ser testado sobre trigonometria. E se você constrói isso, já era. 45, 135, 225, 315, 60, 120, 240 e 300. Esses são os arcos notáveis, além de 0, 90, 180, 270 e o 360. Tá aqui a mina do ouro de vocês. E aqui também, né? Saber a tabelinha pro seno, cosseno do 30, 45, 60. Saber a tabelinha para eles também com relação a 0, 90, 180, 270 e o 360. Saber o sinal do seno para quem está no primeiro ou no segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo, porque o seno é o eixo y, o cosseno é o eixo x, então positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. A tangente, como ela é aqui, lembra que na tangente é sempre pelo centro. Então, primeiro e terceiro quadrante positivo, segundo e quarto quadrante negativo. Além disso, lembrar que se for calcular o arco negativo, ao invés, se você preferir, pode fazer, acho lindo, de andar no sentido horário, lembrar que o seno do menos x é o oposto do seno de x. Agora a gente pode falar isso, né? A gente acabou de ter essa aula sobre os números inteiros, né? Então o seno de menos x é o oposto do seno de x. Então a gente troca o sinal, multiplica por -1, né? Pega o simétrico. O cosseno do menos x é o próprio cosseno de x. E a tangente de menos x é o simétrico da tangente de x. A gente troca o sinal. Tudo bem? E aí, isso daqui, galera... Oi, deu uma gaguejada louca aqui. Calma, deixa eu dar uma bebidinha de água. Isso daqui é essencial pra gente.
soube isso, soube fazer os exercícios envolvendo trigonometria. Então vamos lá. Página 18, atividades para a sala, eu vou a partir da 2. Ele diz assim: sendo R 2 tangente de π sobre 6 vezes tangente de π sobre 3 menos 2 vezes a tangente de π sobre 4 e S 3 vezes a tangente de 2π sobre 3 vezes a tangente de π menos 4 tangente de π sobre 4, calcule R vezes S. Já puxei aqui a nossa tabela de estudo, o nosso direcionamento, o nosso norte. Então vamos calcular lá o R. Cara, tangente de π sobre 6, então eu venho no meu círculo. Quem é o π sobre 6? Pô, o π sobre 6 é o 30. Então eu olho na minha tabelinha, tangente do 30, raiz de 3 sobre 3. Tá tranquilo? Vamos lá, tangente de π sobre 3. Eu venho aqui, ó. Quem é o π sobre 3? É o 60. Então eu olho na minha tabelinha, tangente de 60 é a raiz de 3. Então eu vou substituir por raiz de 3. Tangente de π sobre 4. Quem é o π sobre 4? É o 45. Você vem na tabelinha, tangente de 45 é 1. Então vai ficar 1. Aí eu vou calcular o R, então. Vamos lá, vamos fazer esse produto aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. 3 vezes o denominador da raiz de 3, que é 1, vai dar 3. Então eu vou ter 2 que multiplica 3 sobre 3, menos 2 vezes 1, que dá menos 2. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 2 dá 0. Aí, se você quiser parar o exercício, já pode, porque você já sabe a resposta. Como ele quer calcular R vezes S, e o R a gente descobriu que é 0, vamos lá, importa o valor do S? Não. Porque se o R é 0, qualquer coisa que o S seja multiplicada a 0, vai dar 0. Então a resposta a gente já sabe, é 0. Mas eu vou fazer o S para a gente treinar, que é importante treinar. Então vamos lá, ó, para o S. Primeiro cara que ele tem aqui, ó, 2π sobre 3. Então 2π sobre 3. Vamos procurar ele aqui, ó. Achei. É o 120. Ele quer a tangente dele. Nesse quadrante a tangente é negativa. E como ele é do 60, então o 60 é raiz de 3, o dele vai ser menos raiz de 3. Pegou o esqueminha, como é fácil? O π. O π é o 180. Aí eu olho na outra tabelinha. Qual é a tangente do 180? 0. Então 0 aqui. Menos 4 vezes a tangente do π sobre 4. Π sobre 4, 45, que vale 1. 4, 1. Aqui, ó, 3 que multiplica menos raiz de 3 vezes 0 vai dar 0. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, o S, só de curiosidade, ele vai ser menos 4. Então, a resposta do exercício vai ser R vezes S é 0 vezes menos 4, que é 0. Então, a resposta da atividade de sala 2 vai ser 0. Beleza? Exercício 3. Para x igual a π sobre 6, determine cosseno de 4x, seno de 2x, cosseno de x, mais tangente de 2x. E aqui no denominador está multiplicando por 4 o cosseno. Galera, vamos lá. Puxei a nossa cola. Quem é o π sobre 6? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O π sobre 6 é o 30. Olha lá, o π sobre 6 radiano é o 30 graus. Então, o x, ele é igual a 30 graus. Então, se eu substituir 30 graus aqui, a gente vai ter, vamos fazer com calma. 4 vezes 30 vai dar 120 graus. 2 vezes x, que é 30, vai dar 60 graus. Esse 4, pessoal, ele vai ficar quietinho aqui na frente do cosseno. Aqui o x não tem ninguém multiplicando com ele, então é 30. E 2 que multiplica x vai dar 60. A gente precisa descobrir o valor desses ângulos aqui, ó, do cosseno, seno e tangente desses caras. 120, vamos olhar para o 120. 120 ele está no segundo quadrante, faz parte da família. E eu quero o cosseno.
Lembra que o cosseno é o eixo x. Aqui vai dar negativo, ó. Então o cosseno dele é negativo. Você olha no cosseno do 60 e muda o sinal. Então vai ser, ó, cosseno de 120 menos meio. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, é só olhar na tabelinha. 4 que multiplica o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais a tangente de 60, que é raiz de 3. Você viu, ó, tá tudo acessível aqui pra gente. Mas na hora da prova o senhor não vai deixar eu usar isso. Se você tem que aprender a montar isso. Se você monta no cantinho da prova lá, não quero cola. Cola eu não quero mesmo. Mas você vai lá e monta no cantinho da prova. E aí você sabe utilizar. Então, ó, aqui em cima, como tem o mesmo denominador, então eu mantive o denominador e só escrevi a expressão, menos 1 mais raiz de 3. Aqui embaixo, ó, 4 vezes raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3, o MMC aqui, ó, o denominador do raiz de 3 é 1. Então, entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 4 raiz de 3, vai dar 4 raiz de 3. 2 dividido por 1, vai dar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Aí vai ficar assim a expressão. Em cima eu mantenho, embaixo eu vou somar 4 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3, vai dar 6 raiz de 3. Lembra que divisão de fração você faz o quê? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 6 raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre 6 raiz de 3. Aí você vai ter isso, ó, eu corto 2 com 2, que é uma multiplicação, aí eu posso. E aí vai sobrar menos 1 mais raiz de 3, dividido por 6 raiz de 3. Racionalização, a gente precisa de racionalização. Eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, em cima vai ficar raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui embaixo vai dar 3 vezes o 6 da frente. Então, ó, em cima eu só inverti para ficar bonitinho, ó. Passei o 3 para frente, então vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 18. Tá bom? Galera, é isso que eu quero. Vocês têm que praticar a construção dessa circunferência e a construção daquelas tabelinhas. Porque se praticar a construção da circunferência com a tabelinha, vocês não vão ter dificuldade na hora de resolver os exercícios. Certo? Próximo exercício, o 4. Relacione as colunas a seguir. Então vamos lá, esse daqui é bem legal. Letra A. O cosseno de 5.240. Eu já puxei aqui, tá? Pra gente consultar. Então, eu vou pegar aqui na letra A o cosseno de 5.240. 5.240 passou de 360, então a gente vai dividir por 360. Quantas vezes que 360 cabe dentro dele, Bisteca? Eu já fiz, cabe 14 vezes. 14 vezes 360 vai dar 5.040. Então, 5.240 menos 5.040 vai dar 200. Ou seja, o cosseno de 5.240 é igual ao cosseno do 200. Porque o 5.240 e o 200, eles são congruentes, eles são côngruos, eles estão na mesma posição. Então, o cosseno de 5.240 é igual ao cosseno de 200. Aí, vamos lá, ó. Em qual quadrante que está o 200? Porque se eu for procurar aqui, deu ruim. Mas aqui eu tenho 210, 25 e 40. A gente vai pegar a ideia do que a gente aprendeu. Então, o 200, ele está no terceiro quadrante. Qual é o simétrico dele no primeiro quadrante? Lembra, galera? 200 menos 180 vai dar 20. Então, ele é o simétrico do 20. O cosseno do 200 vai ser negativo. Vai ser o oposto do cosseno do 20. Porque o cosseno do 20 vai ser mais aqui, nesse lado. O cosseno do 200 vai ser negativo. Vai ter o mesmo valor que o do 20 em módulo só, mas só que negativo. Então, o cosseno de 5.240 é igual a menos cosseno de 20. E aí, vamos relacionar com qual coluna aqui? Aqui, ó, menos cosseno de 20, então aqui é o A.
certo? É que nem, por exemplo, o 210. O cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno do 210 é o oposto do cosseno do 30, é menos raiz de 3 sobre 2. É a mesma coisa. Só que aqui, como ele não falou, a gente não precisa saber qual é o cosseno do 20. É só para representar. Letra B. Seno de 1.200. Eu vou fazer a mesma coisa. 1.200 dividido por 360. Cabe 3 vezes, que vai dar 1.080. 1.080 para chegar no 1.200 vai dar 120. Então, o seno de 1.200 é igual ao seno de 120. Aí agora tem, né? 60, aqui ó, 120. O 120 tem o mesmo seno que o 60, ó. Os dois na retinha do seno batem no mesmo lugar. Eles têm o mesmo seno positivo. O seno de 60, se eu olhar aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Então vai dar raiz de 3 sobre 2. Vamos procurar aqui, ó, meio, raiz de 3 sobre 6 não, cosseno de 30. A resposta vai ser aqui, pessoal, porque a gente sabe que o cosseno de 30 é igual ao seno do 60. Então, por isso que a resposta vai ser aqui B. Porque ele não deixou claro a resposta raiz de 3 sobre 2. Ele colocou meio que assim, ó, vamos ver se a galera está estudando. Ele quis pegar vocês nessa, mas deu para sair, né? Tudo bem? Vou pular para o próximo. Aí eu já trago o que a gente respondeu, que foi a letra A e a B. E aí a gente vai fazer a C e a D, tá bom? Na C, ele quer calcular o seno de menos 210. Então vamos lá. Seno de menos 210. O que a gente aprendeu? Que para calcular o seno do menos 210, a gente calcula o seno do 210 e multiplica por menos 1, né? Vai pegar o simétrico do seno de 210. A gente sabe isso. Aí a gente vem aqui, ó, 210. Está no terceiro quadrante. Ele é simétrico do 30. O seno do 30 vai ser positivo meio. O seno do 210 vai ser negativo, vai ser menos meio. Então, ó, aqui entre o conchete eu vou colocar menos meio. Porque o simétrico de menos meio é meio. Então, o seno de menos 210 é meio. Então, aqui vai ser Czinho. Certo? E aí, você nem precisa fazer a letra D, né? Aqui, obviamente, vai ser a letra D. Mas a gente está treinando, então vamos fazer a letra D aqui, sim. Tangente de 150. Vamos olhar aqui, ó. 150 é simétrico do 30. A tangente, ela vai ser aqui, ó, negativa. Tá bom? Então, qual que é a tangente do 30? Raiz de 3 sobre 3. A do 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. 2 que multiplica o seno de 120. 120 a gente já até fez hoje, né? O 120 aqui, ó, ele tem o mesmo seno que 60. Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno do 330. O 330, ele tem o mesmo cosseno que o 30. Que no primeiro e no quarto quadrante, eles são positivos. Então, ele tem o mesmo cosseno que a raiz de 3 sobre 2. Só que vai ter o sinal aqui de negativo, que é da expressão, tá bom? O MMC entre 3 e 2 é 6, então vamos lá, ó, 6 dividido por 3, 2. Então vai dar menos 2 raiz de 3. 6 dividido por 2, 3. Vezes 2, 6 raiz de 3. 6 dividido por 2, 3, menos 3 raiz de 3. Se eu somar aqui em cima, ó, 6 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 vai dar 4 raiz de 3. Menos 3 raiz de 3 vai dar raiz de 3 sobre 6. Então por isso que aqui é a letra D. Então, na hora que a gente preencheu essa coluna, ficou C, A, D, B. Beleza? Dúvida? Tranquilão? Depois vocês me falam lá. 5. Determine o valor da expressão seno de 8π sobre 3 menos o cosseno de 5π dividido pela tangente de 13π sobre 6. Vou puxar minha cola para cá. E aí vamos lá. Galera, vamos procurar o 8π sobre 3. Π sobre 3
2π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3. Não tem. Então significa que ele passou, né? Ultrapassou. Então a gente vai fazer o seguinte. Lembra que a gente pega o 8 e divide pelo dobro do de baixo. Então vai fazer 8 dividido por 6. Vai dar 1 e sobra 2. É o resto que eu quero. Significa que o 8π sobre 3, esse 2 do resto eu coloco no lugar do 8. Então ele é igual ao seno de 2π sobre 3. E o 2π sobre 3 a gente tem, ó, é esse cara aqui, ó, é o 120, que a gente cansou de fazer na aula de hoje. E o seno de 120 é igual ao seno de 60, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Então esse primeiro valor aqui a gente já aprendeu. 5π não tem, né? Porque aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π não tem lugar nenhum. Então a gente vai fazer a mesma coisa. O denominador aqui do 5π é 1. Então a gente vai dividir 5 por 2, porque o dobro de 1 é 2. 5 dividido por 2 vai dar 2 voltas e vai sobrar 1. Então significa que o 5π eu vou tirar o 5 e vou colocar 1. Vai ficar 1π. O 5π ele está no mesmo lugar que o π. Isso daqui é até legal para você treinar, cara. É sempre assim, ó, bem facilzinho. Começa aqui, lembra que aqui na origem é 0, né? Aí a gente vai andando de π em π, ó. Ó, anda de π em π comigo. 0, π, mais π, 2π, mais π, 3π. Então 3π para aqui também. Mais π, 4π. Ah, o 4π para aqui com 2π. Mais π, 5π. Olha lá, o 5π ele para no mesmo lugar que o π. E aí você pode ir indo assim, ó. 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, 11π, 12π e assim por diante, certo? É isso a ideia. Então, como é que eu posso guardar a bisteca? Toda vez que for um número ímpar multiplicado pelo π, ele é o mesmo que o π, porque todo ímpar vai parar aqui no π. E quando for um número par multiplicado no π, ele vai parar aqui no 2π, tá? E aí você nem precisa fazer mais esse negócio de divisão. E aí, se você olhar na tabelinha, ó, o cosseno do π é menos 1. Então, o cosseno do π é menos 1. Certinho, meus amores? Então, a ideinha é essa, é bem tranquilo. Vai indo de π em π que você vai chegar também ali na resposta. Certo? E, para encerrar ali, é a tangente de 13π sobre 6. De novo, se você for olhar aqui no π sobre 6, não tem ela. Tem até no máximo 11. Então a gente vai dividir, né? 13 dividido por 12. Vai dar 1 e sobra 1. Então significa que o 13π sobre 6 é igual a tangente do π sobre 6. Que seria esse cara aqui, ó. É o próximo aqui, ó. Depois do 11π sobre 6, ele dá uma volta e para ali no 13π sobre 6. Então, 13π sobre 6 tem a tangente como raiz de 3 sobre 3. Que é a tangente do 30. Certo? Agora a gente substitui na expressão. Ó, substituindo aqui em cima, vai ficar então raiz de 3 sobre 2 menos 1, que é o cosseno de 5π, e tangente de 13π sobre 6, que é a raiz de 3 sobre 3 que a gente descobriu. Então vai ficar que o MMC em cima é 2, 2 dividido por 2, 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Com menos da frente vai ficar mais 2, tá bom? Divisão de fração. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar raiz de 3 mais 2, que multiplica 3, dividido por 2 raiz de 3. A gente vai racionalizar aqui, e aí em cima vai ficar raiz de 3 mais 2 vezes 3, vezes raiz de 3, que multiplicou lá em cima. E embaixo vai ficar 2, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Pode cancelar o 3 com 3 aqui, ó. E aí sobrou o raiz de 3 em cima. Então vamos fazer a distributiva dele, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Cancelou o 3, né? Eu esqueci de colocar aqui para cancelar. Então sobrou só o 2. Essa daqui é a nossa resposta. Certo? Dúvidas? Tranquilão?
Além desses exercícios que são as atividades da sala, olha lá, ó, que apareceu agora, ó, cancelou 3 com 3. Eu peguei também alguns exercícios da parte de Enem e vestibulares. Alguns exercícios, né, de Enem e vestibulares, da página 21 de vocês também. Então, ó, eu já puxei aqui o nosso quadrinho e vamos lá. PUC do Rio, o exercício 5. Se tangente de θ é 1 e θ pertence ao primeiro quadrante, então o cosseno de θ é igual a... Esse exercício é bem fácil, né? Qual é o ângulo do primeiro quadrante que tem a tangente igual a 1, que a gente conhece, por exemplo? Pode ser qualquer cara que esteja aqui, ó, na extremidade do 45. Mas como a tangente é 1, a gente sabe que tem que ser alguém que é correspondente, congruente ao 45. Porque aqui, ó, a tangente de 45 é 1. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o θ é o próprio 45. Ou qualquer outro, dependendo das voltas que a gente dá, que vai estar ali no primeiro quadrante. E o cosseno de cada um deles, que é o cosseno de 45, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então a alternativa correta é a letra C. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Aqui a gente não pode afirmar com certeza que é o 45. A gente só pode afirmar se ele tivesse colocado que o θ pertence ao intervalo que vai de 0 até 2π. Tá? Mas, como é do primeiro quadrante e a tangente é 1, é qualquer cara que está com a extremidade no 45, tá? O próximo que eu selecionei para vocês é o 10. Cara, a gente treinou isso durante a aula. Então seria legal você parar um pouquinho, né, nos outros exercício anterior que a gente continuou na aula, né? Parar um pouquinho e tentar fazer. Ele quer que você simplifique lá, ó, simplificando a expressão 2 cosseno de 86π sobre 3 menos 3 tangente de 11π sobre 4, obtém-se, aí ele quer que você diga qual é a alternativa correta ali. Então, primeiro, né, para calcular esse cara, se eu pegar no meu resuminho, não tem o 86π sobre 3 aqui, ó, de jeito nenhum. O máximo que vai é o 5π sobre 3. Então, vamos lá, o que a gente aprendeu? Vai pegar o 86 e vai dividir por 6. Quantas vezes que cabe ele ali, ó? 14. 6 vezes 14 dá 84. E vai sobrar 2. Então, o que isso significa pra gente? Que o cosseno de 86π sobre 3 arranca 86 e coloca o resto no lugar dele. É a mesma coisa que o cosseno de 2π sobre 3. Se eu olhar aqui na minha tabelinha, o 2π sobre 3 é o 120. Olha, a gente falou bastante de 120 na aula de hoje, hein? 120, o cosseno dele é negativo. Certo? O cosseno de 60 é meio. O do 120 vai ser menos meio. Então, a gente já descobriu para esse cara aqui que é menos meio. Vamos ver a tangente de 11π sobre 4. Vou fazer a mesma coisa, ó, porque se você olhar aqui nos π sobre 4, a gente não tem ele. Então, 11 dividido por 4 vai dar 2 e vai sobrar 3. Certo? Então, significa que a tangente do 11π sobre 4, o 11π sobre 4, ele é congruente ao 3π sobre 4. Ele tem a mesma tangente que ele, porque eles ocupam o mesmo lugar no ciclo. Então, o 3π sobre 4 está aqui, ó, é o 135. A tangente dele vai ser negativa. Como ele é simétrico ao 45, a tangente de 45 é 1, a dele vai ser menos 1. Certo, meus amores? Agora que eu descobri esses dois valores, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 2 que multiplica menos meio, menos 3 que multiplica menos 1. Ó, 2 vezes menos meio, você pode cancelar o 2 com 2 aqui, vai dar menos 1. E menos, a gente acabou de aprender na aula lá de números inteiros. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3, então isso daqui vai dar 2.
Então, alternativa de novo, letra C. Certo? E é isso. Eu separei esses exercícios para a gente praticar, então, seno, cosseno e tangente. Ainda hoje, quinta-feira, eu vou enviar para a Cris a lista. É que ontem, na quarta, eu não tive tempo de fazer tudo, tá bom? Então, eu vou enviar para vocês a listinha, bonitinha. E a listinha vai valer nota referente aos capítulos 5, 6 e 7. Que são esses 3 capítulos da apostila 2, tá bom? Galera, a gente deu uma boa caminhada em trigonometria nessa semana. Eu preciso muito do feedback de vocês, o que vocês estão com dúvida ou não. Então tentem fazer os exercícios pelo SAS, tentem olhar as atividades pelo SAS, respondam lá para eu saber se vocês estão fazendo ou não, se vocês estão estudando ou não. E criem essa rotina de estudo, tá? Tudo bem? Aí pra semana que vem a gente vê o que faz dependendo de que vocês me passarem. Se vocês estiverem com tudo bem, a gente dá sequência. Se não, a gente pisa um pouquinho no freio e a gente vai fazer um pouco mais de exercício, tá bom? Fiquem com Deus, bom feriado, bom final de semana a todos. E estou com saudade de todos. Beijão.